noite escura e tempestuosa na floresta amazônica. A lua cheia estava encoberta por nuvens densas e o vento soprava forte entre as árvores, fazendo-as balançar de maneira ameaçadora. A tribo local, que vivia às margens de um grande rio, enfrentava uma noite incomumente silenciosa e aterrorizante. Era como se a própria natureza estivesse segurando o fôlego, aguardando algo sinistro acontecer. O cacique da tribo, um homem sábio e respeitado, sentia uma inquietação profunda. Ele convocou os guerreiros mais jovens para uma reunião ao redor da fogueira central. Algo maligno está no ar, disse ele, olhando para as chamas com um olhar preocupado. Devemos ficar vigilantes esta noite. Entre os guerreiros estava Tainá e Jaci, dois jovens caçadores conhecidos por sua coragem e habilidade. Apesar dos avisos do cacique, eles estavam determinados a explorar a floresta. As lendas são apenas histórias para assustar crianças, disse Jaci, tentando acalmar os temores de Tainá. Vamos mostrar a todos que não há nada a temer. Armados com suas tochas, os dois partiram em direção à floresta, ignorando os olhares preocupados dos mais velhos. À medida que se afastavam da aldeia, a escuridão se tornava mais opressiva e os sons da floresta pareciam aumentar em intensidade. O farfalhar das folhas, os gritos distantes de animais noturnos e o constante ruído do vento criavam uma atmosfera de tensão crescente. Depois de caminhar por algum tempo, Tainá e Jaci começaram a perceber uma luz estranha e brilhante ao longe. Curiosos, seguiram em direção à luz, acreditando que poderia ser um fogo deixado por outros caçadores. No entanto, quanto mais se aproximavam, mais intensa e ofuscante a luz se tornava, até que finalmente se depararam com uma visão aterradora. Diante deles estava o Boitatá, uma cobra gigantesca envolta em chamas brilhantes que iluminavam a floresta ao redor. Seus olhos eram como brasas incandescentes e seu corpo se movia com uma rapidez assustadora. A visão da criatura paralisou os jovens caçadores de medo. Jaci tentou recuar, mas o Boitatá já os havia cercado com seu corpo incandescente. De repente, a cobra de fogo lançou um olhar penetrante em direção a Jaci, que sentiu um calor insuportável tomar conta de seu corpo. Gritando de dor e terror, ele soltou a tocha e correu para a escuridão, desaparecendo entre as árvores. Tainá, desesperada, tentou seguir o amigo, mas foi impedida pelo Boitatá, que agora se aproximava lentamente, seus olhos flamejantes fixos nela. Na aldeia, o cacique e os guerreiros mais velhos ouviram os gritos de Jaci e Tainá ecoando pela floresta. Alarmados, pegaram suas armas e correram em direção ao som, temendo pelo pior. Quando chegaram ao local, encontraram apenas as tochas apagadas e o silêncio da noite. Os jovens caçadores haviam desaparecido, sem deixar vestígios. O cacique, olhando para os rastros deixados na terra, sabia que a lenda do Boitatá era real. Ele explicou aos guerreiros que o Boitatá era
era um guardião das florestas, uma cobra de fogo que atacava aqueles que ameaçavam a natureza. A cobra de fogo protege este lugar, disse ele. Quem desrespeitar a floresta encontrará um destino terrível. A história de Tainá e Jaci se espalhou rapidamente pela tribo e além, reforçando o respeito e o medo pelo boitatá. Nos anos que se seguiram, os moradores das proximidades aprenderam a tratar a floresta com reverência, sempre lembrando que o guardião de fogo estava vigilante, pronto para punir qualquer um que ousasse desrespeitar o equilíbrio natural. Conforme a lenda do boitatá se espalhava, muitos estudiosos tentaram explicar o fenômeno de maneira científica. Acreditava-se que o boitatá poderia ser resultado de reações químicas naturais, como a combustão espontânea de gases emanados do solo em áreas pantanosas, criando um fenômeno conhecido como fogo-fato. No entanto, para aqueles que viviam perto das matas, a explicação científica não diminuía o medo e o respeito pela cobra de fogo. O boitatá, com sua presença assustadora e seu papel como guardião da natureza, continua a ser uma figura poderosa no folclore brasileiro. A sua história é um lembrete de que há forças além da compreensão humana que protegem e punem conforme necessário. Essa lenda não apenas aterrorizou gerações, mas também ensinou a importância de respeitar e preservar o meio ambiente, uma lição que permanece relevante até hoje.